Os pontos de Fernando Lima. Caros ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Este é o segundo programa do ano 2021, onde habitualmente fazemos a resenha dos principais acontecimentos que marcaram o mundo. É um programa que pode ler na versão impressa no nosso diário Mediafax, também pode descarregar no YouTube. Hoje vamos entrar em direto a partir de Belém com o nosso comentador Fernando Lima. Fernando Lima, como vai desse lado e como é que passou o ano? Bem, a passagem do ano foi excelente, embora tivesse estado um pouco à parte do resto da comunidade aqui da praia mais emblemática do sul de Gaza, uma vez que, eventualmente, há outras praias que aqui em Gaza podem desfrutar a primazia em relação a qual será a melhor praia. De qualquer forma, esta é a mais popular, uma vez que não há registro de enchentes da natureza da que se registrou no Bilene, noutras praias de Gaza. Penso que este fim do ano excedeu todas as expectativas, para o bem e para o mal. Para a indústria do turismo e da restauração foi muito bom. Houve uma grande ruptura de estoque, portanto isso significa que não havia a expectativa de que haveria tais incêndios, mas por outro lado, do ponto de vista da pandemia, e porque já são muitos meses com restrições, acho que as pessoas praticamente esqueceram todas as limitações e todas as medidas preventivas. Era uma espécie de descarregar de um stress depois de um grande confinamento, Fernando. Vamos dizer que não houve um grande confinamento, mas claramente que houve essa reação emocional de esquecer todas as limitações que foram impostas pelo Covid-19. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, hoje, como havia dito anteriormente, atualmente fazemos a resenha dos principais acontecimentos que marcaram o mundo. Vamos olhar para esta pandemia do Covid-19, vamos comentar as eleições nos Estados Unidos e também o sufrágio eleitoral no Malau e na Tanzânia. Vamos comentar também a admissão do Sérgio Moro, também aconteceu no ano passado no Brasil. E também, se formos um pouco para o desporto, vamos comentar a morte deste grande astro de futebol, o Diego Armando Maradona. Mas antes de olharmos para esses temas que elencamos para este programa, Fernando Lima, vamos ao seu facto do ano, que é a pandemia do Covid-19. Claramente, a pandemia tem que ser elencada como a questão principal do ano, por causa da sua amplitude universal. Afetou todo o mundo, com mais ou menor impacto, sobretudo naqueles países que aplicaram medidas de lockdown, ou seja, de confinamento total. Isto causou grandes problemas também para a economia, e esses serão, eventualmente, também outros dos problemas a terem em conta em termos de médio prazo, uma vez que as economias ainda não começaram a reagir totalmente à pandemia ou aos efeitos da pandemia, sobretudo quando muitos dos países estão sobre uma segunda vaga da epidemia. Lições a tirar desta pandemia. Mais uma vez, a pandemia nos veio lembrar que fazemos todos parte do mesmo universo, que não há soluções localizadas, as soluções têm que ser encontradas a nível global, não só na cooperação
em termos do que determinou a pandemia, nomeadamente na abertura que tem que haver na China em relação às origens da pandemia, e depois na cooperação internacional na busca de uma vacina ou de várias vacinas que podem causar ou ter um efeito de imunização de grupo para todo o universo, e isto também tem que ter em conta as diferentes capacidades dos países em termos de providenciar essa vacina para as suas populações. Na certeza de que, se em termos internacionais, em termos globais, não houver vacina para todos, não se poderá atingir a almejada imunização de grupo. Fernando Lima, o coronavírus teve o seu principal epicentro em Wuhan, uma cidade chinesa, rapidamente espalha-se pelo mundo, debilitou economias de vários países, sobretudo das nações pobres. Mas há alguma coisa ainda por explicar para os especialistas. A África, aparentemente, do ponto de vista sanitário, passou ao lado do coronavírus, talvez podemos dizer assim, tirando a África do Sul, que neste momento está numa outra estirpe do coronavírus, está nesta segunda vaga. As explicações têm por vir, Fernando. Absolutamente, não há explicação ainda. Há uma série de interrogações, há uma série de pistas em relação ao que fez a África passar ao lado, ou pelo menos até agora a África ter passado ao lado da pandemia, mas isto, mais uma vez, reflete também as desigualdades internacionais. Se tivesse sido a Europa ou tivessem sido os Estados Unidos, neste momento haveria uma série de laboratórios, uma série de instituições de pesquisa a fazer o estudo do porquê da aparente resiliência no continente africano. Estou certo que se chegarão a conclusões em relação àquilo que se está a passar no continente africano, mas claramente essa não foi ou não está a ser a prioridade das instituições de pesquisa internacionais. O outro lado desta pandemia é que tivemos a vacina, aparentemente também muito rápida. Há uma corrida de várias indústrias farmacêuticas nessa distribuição e na produção e na distribuição ao mundo afora. É o outro lado do negócio também? Depende, porque temos os laboratórios comerciais e as farmacêuticas comerciais, as grandes multinacionais da indústria farmacêutica, para quem, de facto, a vacina é um negócio, mas há outros países a trabalhar com outros parâmetros. Não parece que a Rússia, a China e também Cuba apliquem os mesmos parâmetros de natureza comercial. De qualquer forma, e para responder à questão da rapidez da vacina, penso que foram queimadas várias etapas ao nível da investigação, e isto coloca também alguns pontos de interrogação sobre a eficácia das vacinas já aprovadas, inclusivamente se foram todos os protocolos respeitados em relação à aprovação das vacinas que já estão a ser ministradas aos, vamos dizer, pacientes-alvo, uma vez que cada país teve que definir o seu próprio protocolo da população-alvo a atingir, nomeadamente os idosos, as pessoas dos lares, o pessoal da saúde, as forças de defesa e segurança. Cada país definiu
o seu parâmetro, uma vez que ainda não há quantidades suficientes de vacinas disponíveis para se fazer a vacinação em termos universais. Mais uma vez, a África, grande parte dos países africanos aguardam a boa vontade dos países ricos. Este mecanismo COVAX, por exemplo, Moçambique está lá, a vacina vai mais ou menos para meados deste ano. Com todos esses anos de independência, com toda esta riqueza que se diz que a África tem, essas economias africanas não têm que se preparar para não viver de mão estendida? Bem, uma das coisas, um dos debates em relação ao Covid-19 é a demonstração das fraquezas de cada um dos países, nomeadamente dos seus sistemas nacionais de saúde, dos seus sistemas públicos de saúde, a questão sistema público versus sistema privado, e este debate não é apenas um debate africano. De qualquer forma, em relação ao continente africano, e mesmo incluindo os países do norte da África e a própria África do Sul, aquilo que ficou demonstrado é a grande fraqueza que os sistemas de saúde público têm, nomeadamente com a capacidade de acudir à grande maioria da população. E isto é algo que tem que ser corrigido, uma vez que está claro para todos que nenhum país poderá passar ao lado de uma grande pandemia. Elas já se vinham anunciando nas últimas décadas, com, por exemplo, a gripe aviária, outras estripes de gripes. Atingiu agora todo mundo com este nível de pandemia, mas no passado e no princípio do século XX, portanto, em 1915-16, todo mundo foi atingido também por uma grande pandemia, aquilo que foi conhecido pela gripe espanhola, e com fatalidades, ou seja, com um número de mortes muito maior do que os números registados atualmente em relação ao Covid-19. Portanto, em corolário, esta pandemia deve fazer com que os regimes africanos pensem melhor o seu sistema nacional de saúde como um investimento, como um ativo importante, porque populações saudáveis são importantes como força de trabalho, como criadores de riqueza nacional. E é nessa perspectiva que é preciso olhar para o investimento na saúde. Temos agora o Covid-19, mas poderíamos falar de outras questões não menos importantes, ou se calhar ainda mais importantes, como é a questão da malária, como é a questão da tuberculose e também a questão incontornável do HIV-Sida. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos para um outro facto, outro momento que marcou o mundo, foram as eleições nos Estados Unidos. Após uma das campanhas eleitorais mais tensas, Fernando Lima, e tumultuadas das últimas décadas, uma disputa acirrada entre o democrata Joe Biden e o republicano o Donald Trump, venceu o Biden, superou a marca dos 270 votos do colégio eleitoral. E esta semana, Fernando Lima, foi confirmado pelo Congresso, mas antes
apoiantes de Donald Trump entraram no Capitólio e o processo de certificação dos resultados presidenciais chegou a ser suspenso. Em termos históricos, só para lembrarmos aqui aos nossos ouvintes e telespectadores, é pela primeira vez que o Congresso é atacado desde 1814, quando as tropas britânicas invadiram Washington. Foi um grande teste à democracia, foi um ataque à democracia nos Estados Unidos, este episódio desta semana. Claramente que foi um ataque à democracia americana, claramente que foi um ataque frontal às instituições democráticas dos Estados Unidos. De qualquer forma, o mais importante é tentar compreender o que está por detrás deste tipo de confrontações e da virulência como estas manifestações ocorreram por todos os Estados Unidos. Isto significa que a América está a mudar, a sua composição democrática está a mudar e a própria maneira de se comportar em termos demográficos está a mudar. Por exemplo, vimos a importância que tiveram a segunda volta das eleições para dois senadores da Geórgia. O que foi importante e o que determinou esta mudança fundamental foi o voto da população negra. Isto significa o seguinte: a população sempre esteve lá, só que a população, os níveis de abstenção neste segmento da população americana sempre foram muito grandes, porque exatamente passavam ao lado das eleições. Ora, uma das razões que explica a vitória de Biden é exatamente uma parte do eleitorado americano que sempre esteve à margem das eleições ter acreditado que poderia mudar esses mesmos resultados. Por outro lado, estas confrontações refletem que o status quo político norte-americano foi posto em causa. E Trump, independentemente de todos os comentários reducionistas que podem ser feitos em relação ao atual presidente norte-americano, isto representa uma mudança profunda que começou exatamente com a ascensão ao poder de Barack Obama. Quer queiramos, quer não é apenas o facto de uma pessoa negra ter chegado ao poder, foi a análise decorrente da presidência de Obama que foi feita à própria sociedade norte-americana, ao próprio sistema de valores da sociedade americana. E, portanto, o Trump ou o trumpismo reflete exatamente uma reação virulenta da América mais conservadora, dos segmentos pobres da América tradicional branca, a reagir a uma mudança estrutural da composição populacional americana, que tem hoje muito mais hispânicos, que tem hoje muito mais americanos de origem asiática, para não falar dos afro-americanos. Portanto, aquilo que se passou no Capitólio, digamos que é o corolário dessas mudanças estruturais da própria sociedade norte-americana. O próprio Trump, ainda esta semana, justifica as suas ações com o objetivo de assegurar a integridade do voto, porque ele continua a dizer que houve fraude. E diz uma coisa, Fernando Lima, que é preciso alterar as leis da votação. Acha que este sistema
o sistema de votação norte-americano está falido, que precisa de algumas reformas, por exemplo? Não, do tipo, sistema... por exemplo, eliminar o colégio eleitoral de pessoas e valorizar mais o voto popular. Absolutamente. Isso tem sido posto em causa por vários analistas, por constitucionalistas de grande peso e de grande valor nos próprios Estados Unidos. Temos que, por exemplo, considerar o que aconteceu na eleição que levou ao poder Donald Trump. Só o sistema do colégio eleitoral e do voto indireto baseado nos grandes eleitores permitiu a eleição de Donald Trump. A senhora Hillary Clinton ganhou o voto popular. Foi a vencedora do voto popular. No passado, o mesmo tinha acontecido com Al Gore quando disputou as eleições com George W. Bush. Portanto, há uma série de acontecimentos na história eleitoral recente dos Estados Unidos que levantam a questão da necessidade do sistema eleitoral ser revisto. De qualquer forma, uma revisão do próprio sistema coloca outras questões, nomeadamente o sistema de votação maioritário versus o sistema de votação proporcional. Ou seja, um sistema que permita os eleitores estarem proporcionalmente representados nas suas instituições democráticas, nomeadamente a Câmara Alta e a Câmara Baixa do Congresso, e dos próprios candidatos a presidente. O sistema maioritário atual dos Estados Unidos, como em todos os sistemas maioritários, ou seja, os sistemas em que uma vitória significa aquele que vence ganha todos os representantes ao nível daquilo que se considerar o círculo eleitoral, seja ele uma província ou seja ele um Estado, como é o caso dos Estados Unidos. Estes sistemas maioritários favorecem exatamente a existência de apenas dois grandes partidos. Um sistema proporcional poderá permitir o aparecimento de mais partidos que representem melhor o mosaico eleitoral e o mosaico das várias tendências e das várias culturas de que é composto, por exemplo, e estamos a falar dos Estados Unidos, de que é composto a América, os Estados Unidos. Este ataque, este assalto ao Capitólio, há quem faz um paralelismo com as democracias africanas. Os Estados Unidos são este todo poderoso que impõe democracias em muitas partes do mundo. Há quem diz, olha lá, está aí quem se augura o pai da democracia também a praticar os mesmos atos de que acusa os africanos. Falando de como é que olha para isto? É inevitável esse aproveitamento em relação aos últimos acontecimentos nos Estados Unidos. Mas eu diria que a maior parte desses aproveitamentos... É um aproveitamento oportunista. Absolutamente. Porque, no fim do dia, aquilo que acaba por prevalecer são os valores democráticos. E, em nenhum momento, esteve em causa se instituições de soberania e de poder se iriam sucumbir à sublevação no Capitólio. Muito embora, e tal como disse
tal como disse Barack Obama e mesmo Joe Biden, a ação sobre o Capitólio esteve muito próximo da configuração de um ato de sedição. Mas, e só para dar um pequeno exemplo, Donald Trump instruiu o seu vice-presidente a ir contra a vontade do Congresso e mandatar ou instruir o Senado a uma recontagem de votos. E o seu próprio vice-presidente, e por respeito às instituições democráticas norte-americanas, o vice-presidente dos Estados Unidos, um republicano convicto, recusou-se a seguir as instruções do presidente dos Estados Unidos. Nós estamos praticamente a 12 dias da tomada de posse de Joe Biden, mas a presidente da Câmara dos Representantes, a senhora Nancy Pelosi, pediu o afastamento imediato do presidente cessante dos Estados Unidos, e também foi secundado pelo líder democrata do Senado, o Chuck Schumer, que também juntou-se a Pelosi e apelou a Mike Pence para invocar o 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que prevê que o vice-presidente assuma a presidência caso alega questões físicas e mentais que podem ter cometidos ao atual presidente. Acha que nesses 2 dias que faltam, acredita no impeachment, Fernando, contra Donald Trump? Eu acho muito difícil. Penso que aqui já estamos no domínio das escaramuças políticas entre republicanos e democratas. Para além disso, há um facto muito importante que vai fazer descer a temperatura política em relação às últimas confrontações. Donald Trump, depois de, num primeiro momento, ter encorajado o seu eleitorado e os seus apoiantes a dirigirem-se ao Capitólio, já veio aconselhar os seus apoiantes a regressarem a casa e, tal como aconselhado por Joe Biden, veio à televisão dizer que a cerimónia de inauguração do novo presidente seria feita de forma pacífica e ordeira. Ora, mas isso não pode ser interpretado como uma fuga para frente para evitar no futuro os processos judiciais, por exemplo? Absolutamente. É aí onde eu quero chegar. Ou seja, Nancy Pelosi tem toda a legitimidade de levantar questões de natureza institucional e legal em relação ao atual presidente, mas é importante considerar que estamos numa luta política. Por outro lado, Joe Biden, um dos seus grandes desafios é tentar unir a nação americana. Tentar unir a nação americana significa reconhecer o peso do eleitorado Trump. Ora, entrar num processo político que vai causar mais clivagens na nação americana não ajuda a essa pacificação, não ajuda à união da nação americana e vai abrir mais feridas. Portanto, é compreensível a confrontação política, mas não me parece que será esta via porque a nova administração vai enveredar. Só para fecharmos este assunto, temos a nova vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Até que ponto, estamos a voltar um pouco só para olharmos para a vitória de Joe Biden, até que ponto a escolha de Kamala Harris não trouxe para este todo o processo de votação todo aquele grupo que era marginalizado no trumpismo?
Absolutamente. A Kamala Harris foi fundamental na mobilização do voto, vamos lhe chamar, não branco, e incluindo aqui também o voto hispânico. Ela foi fundamental nesta mobilização deste eleitorado, que foi crucial a garantir o voto maioritário em Joe Biden. Kamala Harris tem sido uma peça-chave na escolha de novos elementos para a administração Biden, e é preciso não esquecer que, eventualmente, Joe Biden, ao contrário daquilo que é a tradição norte-americana de cada presidente fazer 2 mandatos, havendo-se a possibilidade, por questões de idade do atual presidente eleito, que Kamala Harris poderá ser a candidata presidencial quando se abrir a possibilidade, ou seja, nos próximos 4 anos, quando o presidente for de novo a votos. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar as eleições no Malawi e na Tanzânia. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima, onde estamos a olhar para os principais momentos que marcaram o ano 2020. Estamos a falar dos momentos à volta do mundo. Agora vamos para a África para comentar as eleições no Malawi e na Tanzânia. Fernando Lima, no meio da pandemia, ainda no turbilhão deste coronavírus, o Malawi e a Tanzânia foram a votos. No Malawi foi a primeira vez que se repetiu uma eleição após alegações de fraude que levaram o Tribunal Constitucional a anular o escrutínio anterior, ganho por Peter Mutharika, que era o presidente de exercício desde 2014. Mutharika depois acusou o Supremo Tribunal de golpe de Estado Judicial, garantindo que não ocorreram irregularidades. Na repetição das eleições, Fernando Lima, Lázaro Chakwera, um antigo pastor evangélico que presidiu a Assembleia de Deus do Malawi durante 24 anos e doutorado em teologia, venceu. Este exercício, Fernando Lima, no Malawi, é demonstrativo de que as instituições funcionam com esta decisão do Tribunal Constitucional. Uma raridade em África, Fernando Lima. Vamos dizer que às vezes funcionam. Eu gostaria que o Tribunal Constitucional de Moçambique e de muitos outros países africanos tivesse este tipo de coragem. Aliás, vimos aquilo que aconteceu na Guiné-Bissau e como o Tribunal Constitucional teve que vergar ao poder político. De qualquer forma, a minha interpretação, independentemente daquilo que representa o ato do Tribunal Constitucional em termos de democracia, em termos de independência das diferentes instituições democráticas, mostra também que havia uma conjuntura favorável a que prevalecesse a decisão do Tribunal Constitucional, nomeadamente a decisão de mandar repetir as eleições e com um resultado completamente diferente daquele que se tinha verificado nas primárias eleições. E com a vitória do Lázaro Chakwera, depois não vimos nenhum protesto de apoiantes do Mutharika, Fernando Lima. O que demonstrava que a maioria queria o Lázaro Chakwera. Claro, por isso mesmo, e habitualmente os partidos no poder sabem muito bem o que se está a passar, porque dominam todas as instituições, nomeadamente as instituições do governo, os serviços de informações, os serviços de inteligência. Eles sabiam que não tinham outra alternativa senão
aceitarem a decisão do Tribunal Constitucional e os resultados eleitorais demonstraram, por 2 mais 2 são 4, que os primeiros resultados tinham sido claramente viciados. Quem venceu e continua a dominar a atualidade política na Tanzânia, John Magufuli, o candidato do Chama Mapinduzi, que em português é o Partido da Revolução, venceu com 84%, mesmo com protestos da oposição ter havido fraudes e irregularidades. Magufuli está a governar. Exatamente, está a governar, mas não deixa de levantar suspeitas em relação ao modelo norte-coreano. E isso mesmo também se reflete depois nos problemas de governação, nos problemas económicos que a Tanzânia está a enfrentar e na dificuldade que Magufuli tem enfrentado em levar para a frente os seus programas, nomeadamente os programas de natureza económica. Vamos a Beirute. Hoje o mundo também foi marcado por esta explosão de grandes proporções na capital do Líbano, Beirute, provocada por 2,750 toneladas de nitrato de amônio colocadas no armazém do porto de Beirute por 6 anos. Este produto estava a caminho de Moçambique. Fernando Lima, negligência foi a tese mais propalada na altura. Negligência, e a negligência, felizmente para Moçambique, que habitualmente é assolada por estas más notícias e pela extensão deste tipo de desastres, neste caso não passaram de suspeições a ligação de Moçambique à explosão de Beirute. Ou seja, aquilo que está dado como provado é que o nitrato de amônia se destinava a Moçambique, mas a explosão em Beirute não foi propulsionada por atos relacionados com autoridades moçambicanas ou com agentes económicos baseados em Moçambique. Penso que basicamente a tragédia de Beirute tem a ver com o sistema de governo no Líbano, a incapacidade das autoridades libanesas assegurarem um controle completo do seu próprio território, das suas próprias instituições e num poder muito fragmentado em que depois se diluem as responsabilidades, nomeadamente a tomada de decisões em relação a esta carga explosiva que estava há muito tempo armazenada no porto de Beirute, era do conhecimento das autoridades, era do conhecimento dos tribunais e ninguém fez nada para impedir que este desfecho fatídico tivesse acontecido. Vamos espreitar o desporto, o mundo também, o desporto também comentamos aqui no nosso programa, nos pontos de Fernando Lima. Também o mundo chorou a morte de um dos maiores astros do futebol mundial, revolucionou o futebol, sobretudo no Nápoles e na Itália. Também ganhou o Mundial do México, onde foi marcada por uma vitória contra a Inglaterra por 2-1, no meio da tensão entre a Inglaterra e a Argentina por causa das Ilhas Malvinas, Fernando Lima. O Maradona também meteu-se um pouco na política. Digamos que o Maradona foi apanhado pela política. De qualquer forma, o fenómeno Maradona tem todos aqueles ingredientes para ser este fenómeno único em termos mundiais. Não só pela sua virtuose enquanto astro do futebol, mas por todos os outros ingredientes, nomeadamente de natureza social, que estão associados
a Diego Maradona. Portanto, ao contrário, por exemplo, de Lionel Messi, Diego Maradona vem de um bairro pobre dos arredores de Buenos Aires, na Argentina, e, portanto, é esta pessoa que o futebol permitiu ter relevância internacional, riqueza, proeminência, e depois também os outros dramas de natureza social que estiveram e que sempre rodearam Diego Maradona, nomeadamente a sua descida brutal ao mundo das drogas, ao consumo excessivo de álcool. Portanto, digamos que a vida de Diego Maradona teve todas estas incidências que fazem dele este herói tragicómico que ultrapassa claramente o mundo do futebol. Continuamos na América do Sul, vamos ao Brasil, vamos olhar para o juiz Sérgio Moro. Foi em abril, que era o ministro da Justiça e de Segurança Pública do Jair Bolsonaro. Ele demitiu-se na sequência da exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pelo presidente Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro considerou uma interferência grosseira, uma interferência política, e na altura disse ofendido pela forma como esta exoneração foi feita. Como é que leu, Fernando Lima, durante o ano passado esta admissão, e também se olha para Sérgio Moro como um potencial candidato presidencial nas próximas eleições brasileiras? Bem, em primeiro lugar, acho que Sérgio Moro, depois daquilo que alcançou no Lava Jato, em relação ao Lava Jato, em relação ao processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deveria ter resistido à tentação de aceitar um cargo governamental. E, portanto, a sua demissão ou a desautorização que precedeu a sua demissão corresponde a esta armadilha em que ele próprio se envolveu. Ou seja, não se ter mantido à margem do poder executivo, sendo ele um juiz, tendo aceitado um cargo governamental, e tendo aceitado um cargo governamental num regime presidencialista muito autoritário, como é o caso de Jair Bolsonaro, que claramente interferiu nas esferas de competências do Ministro da Justiça e da Ordem Pública. Vimos também esta rejeição da extradição de Julian Assange, o fundador do Wikileaks. A justiça britânica rejeitou, recusou. E lembro-me do tsunami que se provocou em Maputo com as divulgações dos telegramas de Todd Chapman, Fernando Lima. Essa é a questão de fundo em relação a Julian Assange. A hecatombe que as suas revelações provocaram em todo o mundo, incluindo de setores tradicionais anti-americanos e que, portanto, numa primeira fase ou num primeiro momento exultaram com a revelação de segredos políticos, inclusivamente segredos de natureza militar em relação a uma grande potência como são os Estados Unidos, mas que depois, de algum modo, expressaram grandes reservas em relação àquilo que devem constituir segredos de Estado e aos limites dos próprios poderes que os indivíduos têm sobre os Estados, nomeadamente de penetrar, digamos, no seu âmago
mais profundo, nomeadamente na correspondência diplomática, nas mensagens e nos memorandos de natureza confidencial, como foi o caso dos documentos postos à disposição do público pelo Wikileaks. Em última análise, Moçambique, ou o governo de Moçambique, foi largamente afetado por esses mesmos telegramas, neste caso, os telegramas emitidos a partir da Embaixada Americana em Maputo. Penso que nem o governo dos Estados Unidos, nem o governo de Moçambique gostariam, ou se tivessem poderes, jamais permitiriam que tais informações fossem tornadas públicas, não obstante saber que faz parte da atividade diplomática este tipo de memorando e este tipo de circulação de informações. Fernando Lima, vamos agora dar uma prenda aos nossos ouvintes e telespectadores, comentando um pouco os últimos, como só se dizer, os últimos desenvolvimentos cá Moçambique, que tem que ver com o caso de Afuns e também do Ressano Garcia. Fernando Lima, como é que olha estes últimos atos dos jihadistas que atingiram o perímetro de segurança de Afuns até há bem pouco tempo visto como impenetrável? Quebrou-se este mito de Afuns. Isto traz grandes dissabores a bilhões de dólares investidos naquele projeto, Fernando Lima. Não, sobretudo foi uma péssima notícia para Moçambique, para as suas instituições e para os moçambicanos. Significa que, e desde 2012, 2013, que os moçambicanos têm esta expectativa de finalmente começarem a beneficiar das suas próprias riquezas, e este sonho e este desejo tem sido continuamente adiado. Independentemente da desinformação que foi lançada depois do incidente armado no perímetro de segurança da exploração do gás na península de Afungi, ou o que aconteceu em Afungi, coloca sérias interrogações ao desenvolvimento do projeto. E, portanto, são muito más notícias. Não é que sempre se tenha colocado esta possibilidade, mas da mesma forma que a possibilidade de uma tal situação vir a ocorrer, sempre se pensou que poderia ser evitada, dadas as precauções que foram criadas e o regime de excepcionalidade que foi criado em relação à península de Afungi. Isto significa que quando uma situação de segurança ou de deterioração de segurança atingiu as proporções que atingiu em Cabo Delgado, o que aconteceu em Afungi demonstra que não há zonas inexpugnáveis, que não há zonas que podem permanecer à margem do conflito que acontece em Cabo Delgado. Neste caso foi uma troca de tiros na vila do reassentamento. Mas poderíamos criar, por exemplo, outro cenário. Sabemos que os jihadistas, por exemplo, têm acesso a morteiros. Ora, o próprio acampamento dos trabalhadores do gás pode ser atingido à distância por lançamento de granadas de morteiro sobre o acampamento e que teriam exatamente o mesmo impacto.
Portanto, a questão não é olharmos para a causa próxima, a questão é de olharmos para o cenário mais global, e é esse cenário mais global que tem que ser discutido, rediscutido, para se afastar a hipótese de novos incidentes que vão pôr em causa o desenvolvimento do projeto do gás em Cabo Delgado. Não acredita numa eventual suspensão do projeto? Neste momento, é difícil dar uma resposta conclusiva e perentória em relação a essa questão. Há contactos importantes entre a Total e o governo de Moçambique, e do resultado desses contactos, dessas discussões e de uma plataforma de entendimento entre o governo de Moçambique e a Total, vai depender a continuação ou não do projeto do gás. Muito bem, só para fecharmos, Fernando Lima, vamos comentar também a miséria de Ressano Garcia. Bem, a miséria de Ressano Garcia mostra como os governos de Moçambique e da África do Sul tratam os seus concidadãos. É preciso dizer que estamos a viver um momento muito especial, que é a situação do Covid-19. Portanto, isto exacerbou uma situação que acontece todos os anos nas fronteiras e por altura das festas. Ora, a pandemia, que em princípio aconselhava as restrições nos movimentos, não conseguiu provocar essa mesma limitação de movimentos. Portanto, tal como vimos em relação às praias, os imigrantes de Moçambique e os turistas fizeram-se à estrada e fizeram-se às fronteiras como se nada estivesse a acontecer. O resto depois é o corolário dessa mesma situação, com as autoridades dos dois lados da fronteira a demonstrarem uma grande incapacidade em lidar com uma situação de conjuntura. Só para recordar situações do passado e noutras latitudes internacionais. Quando há estas situações excepcionais, muitas vezes, pura e simplesmente, abrem-se as fronteiras. Abrem-se as fronteiras, deixam de se aplicar determinadas restrições. Talvez isto seja muito temerário. Mas para o nosso caso, temos o problema da Covid-19, Fernando Lima. Absolutamente. Por isso mesmo que eu dizia que é muito temerário advogar uma situação desta natureza, mas vivemos, na prática, uma catástrofe humanitária com milhares de moçambicanos, de sul-africanos e de pessoas de outras nacionalidades a viverem dias e dias de grande angústia, sem condições de higiene, sem condições sanitárias e sem acesso a alimentos e a água na fronteira, e sem que aparentemente as autoridades dos dois países tivessem mostrado destreza para resolver o problema. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do segundo programa deste ano, onde atualmente neste segundo programa fazemos a resenha do que aconteceu no mundo, mas excepcionalmente esta semana não passamos ao lado de dois principais temas que marcaram a atualidade moçambicana. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Vilanculos cuidaram da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.